Gamers, tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje estamos com o nosso último episódio de respondendo a pergunta dos inscritos de 2022. Sim, nós chegamos no nosso último episódio desse mês e com isso a gente vai agora só no ano que vem, porque é nosso sempre primeiro episódio do mês, então agora só em janeiro. Então, primeiramente, queria agradecer a todos que jogaram suas perguntas também, tanto no Instagram quanto também jogaram as perguntas na nossa aba comunidades. Como sempre, acabando esse episódio aí já está lá bonitinho a nossa aba comunidades para vocês fazerem as perguntas de vocês, e também vou deixar aberto para as perguntas feitas também no Discord e as perguntas feitas também no Instagram. Pegar todas as perguntas para que todo mundo possa participar futuramente desses episódios. Quer saber se a sua resposta foi respondida? Então sim, bora! Pergunta número 1 de Ciência Fantástica. Estou lendo a saga de The Witcher e tem uma cena em que entram num pântano e descreve uma árvore de lá. Como botânico, pela descrição, eu sei que é do Toxium distichum e algo muito parecido. Mas no contexto sombrio / assustador, a descrição é super floreada de terror. Eu achei muito interessante, mas acho que estou acostumado demais com as plantas para descrever desse modo mistificado. Tem dicas sobre como descrever plantas do modo assustador ou sinistro? Então, ciência, primeiramente eu queria falar que eu estou muito feliz de saber que um dos meus inscritos também faz parte desse mundo da área de biológicas, você como botânico, então fico muito feliz de você estar acompanhando o meu canal. Cara, eu não vou responder sua pergunta de uma forma mais direta, como você descreve uma planta de uma maneira assustadora, de uma maneira de terror, de horror. Eu vou falar algumas técnicas que eu gosto de usar para descrever cenas de uma maneira geral de terror, de horror, de uma maneira mais sombria, vamos dizer dessa forma. Então acredito que você, como botânico, vai saber muito bem pegar esses elementos que eu vou colocar aqui e colocar dentro da sua planta que você gostaria de trabalhar, porque são elementos que você pode abordar tanto num terrorzão, tanto num horrorzão, num gore, dependendo do jeito que for. Então vou colocar aqui algumas dicas que vão ser interessantes para responder a sua pergunta, colocando sobre alguns elementos de fantasia sombria. Número 1. Sensação física de dor. De acordo com a Associação Internacional para o Estudo da Dor, a IASP, a dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então, quando a gente fala sobre dor, nós estamos falando algo como uma dor de sensação aterradora, uma antecipação de dor ou elementos dolorosos. Então, quando a gente fala sobre dor, a dor é algo que é muito difícil de ser estudado. Tanto que o Instituto Brasileiro para o Estudo da Dor, ele não possui muitos voluntários, porque as pessoas vão sentir dor, e dor é desconforto físico, mental, emocional, social, existem diversos tipos de dores diferentes. Então, a dor é alguma coisa que é um tanto difícil da gente trabalhar, da gente estudar. A gente sabe que tem receptores para a dor, nós sabemos como funciona a conexão nervosa, nós sabemos tudo isso, porém saber os limites da dor, quantificar a dor, é algo um tanto complicado. Mas se você utilizar do sentimento dor, da sensação dor, como uma possível descrição, é algo interessante. Algo que fará antecipar a dor. Colocar espinhos, colocar garras, colocar lâminas, colocar ácidos, colocar elementos que façam com que as pessoas que estão lá sintam que aquilo vai lhe causar dor de alguma forma, isso gera uma tensão, isso gera um elemento de assustador, um elemento de um suspense cabuloso, porque você não sabe a que momento. Tanto que em jogos mortais, a antecipação da dor é algo que é muito colocado nas descrições e elementos de figuração. Por quê? Você sabe o que aquilo faz, você conhece o potencial que aquilo pode ter, então só o fato de você ter esse potencial, saber antecipadamente o quanto aquilo pode ser aterrador, pode ser horrível para você, você já tem uma dor física prévia do que aquilo pode acontecer. Então, na hora de você construir a sua planta fantástica, você querer que ela cause um medo na pessoa, ou uma criatura, ou um elemento, um dos elementos interessantes para causar esse tipo de sentimento é
a descrição da dor física, você antecipar elementos que gerem essa dor física é algo que vai ser maravilhoso para a descrição de uma criatura ou de um elemento fantástico, sombrio e aterrorador. Medos e fobias. Para o ser humano, o medo pode ser considerado como um sentimento de receio em uma relação a uma pessoa, uma situação ou mesmo a um objeto. É inerente à própria pessoa, o que atemoriza um indivíduo pode ser indiferente para outro. Do ponto de vista da psicologia, o medo é um estado afetivo e emocional necessário para a adaptação do organismo ao meio com relação ao aspecto social e cultural. O medo faz parte da construção do caráter de uma pessoa ou de uma organização social. E a fobia, de acordo com a medicina e a psicologia, é um estado de ansiedade desencadeado por uma violenta reação ao medo que se manifesta de uma forma recorrente quanto mais a pessoa se defronta com uma determinada circunstância ou objeto específico, mesmo apenas imaginando ou mencionando, ainda que esse medo seja conscientemente considerado infundado, é exagerado pelo paciente fóbico. Ele não consegue controlar e evitar a crise. Então, utilizar do medo e de fobias é algo interessante. Então, caso você queira colocar elementos que gerem fobias, escuro, não saber o que está acontecendo, claustrofobia. Então, você pegar diversas fobias naturais que acontecem por aí e colocar isso dentro da sua descrição é algo interessante. As pessoas têm fobia a aranhas. Então, coloque, por exemplo, na sua criatura sensações de várias patas, de pelos, calor, líquidos, pegajoso. Então, essas sensações que geram fobias é algo interessante. Claro que fobia de lugares altos, beleza. Não é todo mundo que tem isso, mas se você coloca, por exemplo, uma criatura muito alta, esse medo imponente de gigantesco. Pessoa que tem talassofobia, que é o medo da questão dos oceanos, que não sabe o que consegue ver no fundo do mar. Então você colocar criaturas que se habitam lá, ambientes que são dessa pegada, escuro por não saber o que existe do outro lado, sensações ambíguas de incertezas. Então, colocar sentimentos, percepções associadas a diversas fobias e a diversos medos é interessante colocar dessa forma, e juntamente associado a algo que causará dor inconscientemente ou conscientemente, você já tem dois elementos que se somam. A pessoa tem medo do escuro, mas ela escuta também um som de serra. Então não apenas o medo de não saber o que está acontecendo, porém imaginar que aquilo pode acontecer, juntamente com uma serra que tem um potencial de dor, é algo muito legal que você pode ir fazendo. Associação primitiva. A associação primitiva consiste em você puxar receios antigos, instintos associados a diversas coisas de sobrevivência. Quando a gente fala sobre sobrevivência, sobre instinto, muitas vezes as coisas acontecem e a gente nem percebe o que está acontecendo. Pode pegar, por exemplo, o efeito chamado pareidolia, que é você poder, a capacidade de ver rosto em lugares que não está. No carro, na tomada, nas frutas, no escuro, porém dois pontos parecem uns olhos. Então esse efeito de poder ver rostos onde não existe se chama pareidolia. Por quê? Antigamente, na época que a gente ainda estava vivendo como uns primatão, a gente precisava encontrar rostos, porque rostos podiam encontrar possivelmente predadores. Então, essa capacidade de achar rostos onde não existe tem um quesito de sobrevivência. Então, colocar coisas associadas como cores. Por exemplo, vocês vê uma faca e você vê sangue na faca. Aquilo pode lhe causar dor, sim. Mas também o fato de ter sangue significa que alguém usou. Se alguém usou, então quer dizer que pode ser o fato de poder usar em você. Ah, você sente cheiro de queimado. E você vê um braço chamuscado. Seu sentimento de sobrevivência, mais um pensamento associado. Então você colocar cores, colocar sons, colocar coisas que remetem à nossa sobrevivência, nossos instintos de sobrevivência, além do mais, colocar medos, fobias e também elementos que causem dor,
Isso cria um efeito de adrenalina, ansiedade e deixará sua criatura muito mais aterroradora. Aquilo que não deveria estar lá. O ser humano tem um grande problema com desconhecido, desconfiança, imaginário, inferno mental. Então trabalhar com a mente humana fará com que as pessoas sintam muito mais medo do que você colocar a criatura propriamente dita. Um dos grandes problemas de filmes de horror é colocar a criatura. Você colocar a criatura faz com que a pessoa ela veja qual é o medo. Você nunca vai conseguir criar algo que dá mais medo do que o que a própria pessoa pode imaginar. Então, a dica que eu trago aqui para uma descrição de que, além de você colocar elementos que causam dor, além de você colocar elementos relacionados ao medo, elementos relacionados ao desconhecido, ao instintivo, evitar algumas descrições também é algo interessante. Quando você coloca a descrição demais, você está colocando todas as informações para a pessoa. E esse cai no problema do horror, que você vai estar colocando a sua criatura na cara da pessoa, aí o leitor vai ter todas as informações. Tendo todas as informações, o desconhecido, a insegurança, o medo que ele criava, a imagem mental que ele criava da criatura, se perde. Então, nesse caso, quando você for escrever criaturas autorais, quando você for colocar plantas autorais, coloque as informações mínimas para causar sensações palpáveis de desconforto, ansiedade e dor. Porém, deixe o resto subliminar para que a pessoa gere na cabeça dela. Coloca que ela possui espinhos que escorrem seiva com cheiro de sangue. Coloque que as raízes perfuram o corpo que fica dependurado, mexendo para lá e para cá. Coloque um cheiro de podre saindo da flor, não sabendo dizer se aquele podre é de um podre humano ou um podre de alguma outra criatura. Coloque elementos que dão margem à imaginação, que fazem parte da caracterização da sua criatura, da sua planta, daquilo que for fazer, porém dê margem para a criatividade da pessoa para que ela crie elementos mentais. Ah, mas eu preciso descrever que ela possui a cor verde. Ok, já que você colocou a cor verde, use o verde associado a um instinto primitivo. O verde podre, o verde do veneno. Ah, eu preciso colocar que ela emite luz, mas coloque alguma luz que faça uma semelhança, por exemplo, a uma isca, a um ser que parece que te olha e não importa para onde você vá. Então, se você precisa colocar um elemento que é obrigatório que a pessoa saiba daquela sua criatura, daquele seu ambiente, daquela sua planta, coloque elementos que criem margem para a imaginação juntamente com as outras percepções, porque você nunca vai conseguir criar um medo pior do que aquilo que a pessoa que tem medo de alguma coisa específica consegue gerar na cabeça dela. E o número 5, elementos do seu cenário. Então, caso você precise colocar elementos fantásticos que não existem no mundo real, porém existem no seu cenário, você ir apresentando eles. Por exemplo, eu quero criar uma adaga que afeta a sua alma quando te corta. Então já faça a menção dela antes, já crie situações onde ela é mencionada, para que as pessoas entendam a existência daquilo, a periculosidade daquilo, para que quando você for descrever aquilo na sua cena real, você já ter o arcabouço mental anterior. Por quê? Sabemos que faca causa dor, sabemos que faca mata, sabemos que sangue na faca é um problema, sabemos que sangue na faca enferrujada é um outro problema. Então, já sabemos essas informações, mas a gente não sabe que a adaga de Sloth, ela machuca a alma. Isso não causa nenhum certo de perigo, de periculosidade, não causa nenhuma ansiedade em mim, porque eu não conheço essa faca. Então, se eu preciso apresentar essa faca de alguma forma, apresente ela anteriormente, com citações, com menções, com lendas, com boatos. Apresente isso anteriormente, para quando você for colocar ela obrigatoriamente acontecendo na sua cena, você já ter esse elemento anterior para poder encaixar dentro do que você precisa. E depois que você já apresentou esse elemento e as pessoas sabem o quão ruim é aquilo, eu criei uma toxina que tem o mesmo efeito tetânico. Ah, eu criei uma toxina que ela tem um efeito proteolítico, um efeito lipolítico, um efeito neuronal.
Perfeito, você já explicou como isso funciona. Agora eu já sei que isso é um problema e já sei o que acontece. Então, na próxima vez que aquilo for aparecer uma outra planta, uma outra criatura, uma outra situação, eu sei o que é capaz, então vai gerar tanto uma ansiedade como é gerado de umas formas normais. Pergunta número 2 de Beth Garcia. De que maneira pode usar o world building para dar ênfase e maior impacto nas consequências e ações dos personagens na história, de maneira de que tenham maior valor narrativo e importância para o público? Então, Beth, eu vou trazer para você 4 conceitos importantes quando a gente fala sobre dar uma importância a consequências de ações dentro da sua história. O primeiro conceito é o conceito de sandbox no RPG, o outro é o efeito borboleta da vida real, o outro é o dinamismo de uma cidade e o outro é o universo vivo independente. São esses 4 conceitos que é interessante a gente trabalhar para você ver e como isso pode ser colocado dentro do seu worldbuild de maneira geral. O conceito sandbox no RPG basicamente é o seguinte: mostra que as ações dos seus jogadores, eles consequentemente vão agir diretamente no cenário. Você pode fazer um RPG que a gente chama de Railroad, que é uma linha só, o trem segue por aqui, então as consequências já são pré-determinadas. E o sandbox, você realmente cria o mundo e as consequências naquele momento. O conceito sandbox no RPG seria basicamente o seguinte: se por acaso os seus jogadores fez alguma coisa com um taverneiro que você acha que seja interessante colocar, seja interessante desenvolver, anote o que foi dito, anote o que foi falado e pense em algumas formas que o taverneiro pode reagir, fechando a taverna, procurando um mercenário, indo atrás pessoalmente. Então coloque essas coisas que podem ser interessantes pelas ações que os seus jogadores fizeram dentro do seu mundo e com isso crie uma história à parte. Então os personagens zoaram o taverneiro, chamaram ele de merda e saíram da taverna. O taverneiro ficou muito puto e por consequência ele fecha a taverna, contrata mercenários e junta um grupo para ir atrás dos aventureiros. Eles entram numa cidade e no meio da noite eles são atacados por alguém e quando eles percebem, era o taverneiro junto com outros capangas que querem matar ele porque ele foi bulinado na cidade anterior. Então você colocar essas situações de colocar observações das ações dos seus jogadores ou das ações dos seus personagens e você achar que aquela ação faz sentido ter uma reação muito positiva ou muito negativa, anote e coloque juntamente no desenvolver da história uma segunda timeline paralela. Você coloca, por exemplo, que os jogadores da sua história estão acontecendo dessa forma, juntamente com o taverneiro bulinador, a princesa grávida, o monstro ressentido, o vilão com vingança, 4 linhas associadas ao lado. Imagine em que momento essas linhas podem novamente se encontrar com a história principal. E isso as pessoas vão pensar, nossa, esse cara não era aquele cara que a gente foi lá e acabou com os planos dele lá atrás? E o cara foi atrás da gente. Então eles percebem que as ações deles realmente fazem diferença e podem ter consequências. Então colocar, por exemplo, que quando eles voltam para a cidade, eles bulinaram o taverneiro, saem da cidade, quando eles voltam, eles veem que tipo tá um caos na rua, porque o taverneiro fechou o bar, que era a única taverna que tinha na cidade, e a galera não tem mais taverna, então entrou um caos desgeneralizado, e você, por consequência, um rei foi enforcado em praça pública porque não fez nada, simplesmente porque você zoou o taverneiro e ele fechou a taverna e agora a cidade está um caos. Então você colocar elementos que fazem sentido a partir de uma ação ou reação de um personagem, de um NPC, a partir da ação de um personagem principal ou de um jogador, faça linhas paralelas, imagine como essas linhas podem voltar para a main quest, a história principal, porque assim você consegue criar relações diretas e indiretas a partir desses pontos. E o seu world building aí depende muito de como é o seu cenário, como ele interage com as pessoas, e assim você cria essas conexões. O segundo conceito, que é o conceito de efeito borboleta da vida real, seria que uma ação, por consequência, gera uma outra ação. O filme Efeito Borboleta é bem interessante porque
uma ação é feita no começo do filme, isso vai desencadeando, aí um outro efeito acontece que desencadeia, outro efeito acontece que desencadeia. O que você pode imaginar, ele está diretamente ligado ao sandbox, porém você vai colocar agora de forma mais conceitual. No caso do sandbox do RPG, onde você cria a história de uma maneira um pouco mais dinâmica juntamente com os jogadores, você cria essas linhas históricas paralelas que vão fazendo as conexões. No caso de uma história, por exemplo, você pode seguir esse mesmo conceito do sandbox, que funciona da mesma forma, ou você pode usar o conceito do efeito borboleta. Esse conceito você vai colocar palavras que fazem a diferença. Por acaso, esse conceito aqui, vou dar um exemplo claro, vamos dar uma maneira porque ficou um pouco nebuloso essa proposta. Seria mais ou menos o seguinte: se por acaso para uma pessoa o conceito amor é um conceito muito importante e você feriu esse conceito, você vai criar um desenvolvimento lá para frente a partir disso. Só que diferentemente do sandbox, onde você cria uma história paralela, encaixa, você vai criando condicionais. Por exemplo, o seu personagem, ele vai... por exemplo, vamos voltar para o taverneiro. O taverneiro, ele tem uma filha, ele tem uma esposa e também ele tem um cachorro. E as ações do seu personagem não vai fazer com que ele mude a personalidade simplesmente com a morte do cachorro. Mas a morte do cachorro, mais o desapontamento com a filha, mais a separação da esposa, são diversos efeitos que podem acontecer. Obviamente são efeitos que estão um ligados com o outro, mas você pode construir, por exemplo, numa timeline do seu personagem, pontos de viradas de personalidade, de comportamentos, de conexões. Então, você cria aqui, esse acontecimento gerou esse acontecimento, que gerou esse acontecimento, que gerou esse acontecimento. Seria mais ou menos a mesma ideia do sandbox, porém numa escala um pouco maior, um pouco mais comprida. No sandbox você vai fazendo ações diretas nos seus personagens. No efeito borboleta, você vai criando de formas indiretas. Seria mais ou menos a proposta de chegar ao enforcamento do rei, ou uma guerra numa cidade. Aconteceu a guerra numa cidade, porque o rei foi enforcado, porque não tem mais taverna, porque o taverneiro fechou. É uma cadeia de movimentos que gerou consequências lá na frente, que muitas vezes a gente não entende o porquê desse acontecimento, mas existe essa linha de raciocínio. No caso do sandbox do RPG, você consegue criar conexões mais rápidas. Você pode criar conexões gigantescas da mesma forma, porém é mais interessante você ir alimentando para que as pessoas consigam entendendo. Já no caso do efeito borboleta, é mais interessante você criar esse enigma, fazer com que uma ação gere uma consequência lá na frente, a partir de uma cascata de coincidências, uma cascata de consequências, para daí você mostrar. Então seria basicamente a diferença entre um e outro de maneira prática. Um é mais direto, o outro as consequências são muito mais para frente, criando complicações sociais, culturais, diplomáticas, bélicas, ou aquilo que você quiser ir construir, porém é mais a longo prazo. O outro dá para fazer a mais curto prazo. O outro conceito interessante que a gente pode trabalhar aqui é da cidade viva. Cidade viva, cidade dinâmica. Tanto esse quanto o do world builder vivo independente, você tem que pensar o seguinte: o seu mundo precisa existir independentemente da existência do seu personagem. Por exemplo, a sua cidade ela continua existindo mesmo quando você viaja para o exterior. O padeiro vai continuar vivendo a vida dele indiferentemente se você deixa de comprar pão com ele ou não. Então, você criar uma cidade viva, criar elementos vivos que são independentemente da existência dos seus personagens, isso cria uma consequência maior a partir de uma ação. Por quê? Se a cidade ela vive independentemente de um seu personagem, se você vai lá e quebra o portal da cidade, não um portal mágico, mas o portal mesmo da cidade, e sai. Quebrou o portal, saiu e não aconteceu nada. Mas pelo fato de você ter quebrado aquilo, coisas acontecem. E pode gerar novamente um sandbox, pode gerar também um efeito borboleta. Mas agora, nesse ponto da cidade viva e do mundo independente, você vai criar coisas que vão sendo geradas e vão mostrando isso.
Então, apesar dos 4 conceitos girarem dentro da mesma proposta, que é: quando um personagem fizer alguma coisa, se aquilo for grande o suficiente ou importante o suficiente para você, para que possua alguma relação direta com o desenvolvimento do seu cenário ou da sua história, coloque como aquilo impactou, coloca como aquilo vai mudar a vida de alguma coisa ou outra, e com isso você gera histórias paralelas, efeitos paralelos e consequentes. Porque isso gera uma cidade viva e um mundo independente. E isso vai mostrar que os seus jogadores, que os personagens, eles estão vivos, o seu cenário também, porém, um vive sem o outro e vive com o outro de maneira diferente. Já começa a ficar um pouco filosófico essa resposta. Mas a ideia é basicamente, caso você queira, tipo assim, tá, beleza, filosofou, gostei, achei interessante, mas como eu faço isso na prática direto? Beleza. Aconteceu uma cena, escreve o que aconteceu, escreve possíveis reações importantes das pessoas que reagiram àquilo, quais são as consequências daquilo, e faça com que essas consequências aconteçam na vida dos seus jogadores, na vida do seu personagem. Fazendo isso, você já tem tudo certinho. Aconteceu. Putz, eu acho que a morte que eles causaram seria interessante fazer um reboliço na religião daquela cidade. Show. Coloca todos os reboliços e mais pra frente coloque a consequência acontecendo com os jogadores. De uma forma direta, eles se ferrando ou eles se dando bem, ou de forma indireta, recebendo informações ou não. Eles, vou deixar uma carta aqui, eu vou esperar a resposta de uma pessoa, e nunca recebe ela. Depois, no meio de uma fogueira, eles escutam, você viu o Zé? Pô, o Zé morreu. Por que o Zé morreu? Não, porque alguém foi lá e disse para a esposa dele que ele estava no bar na noite de 31 de janeiro. Tá certo. 31 de janeiro, 31. 31 de janeiro, então a esposa deixou ele. Aí ele não aguentou, ele se matou. Aí a galera pensa, porra, velho, a gente contou pra esposa do Zé que ele tava no bar, né, mano? Foi só uma conversinha, pô, a gente esperava isso. A consequência deles a partir da situação. Ou coisas maiores, como eles voltam para a cidade está destruída, ou seria mais ou menos pegar a história do Flash ponto de ignição, assiste se gostar de heróis, e veja o que ele fez, as consequências dessa realização. O filme De Volta para o Futuro, outras coisas que falam sobre linha do tempo, é interessante você ver. E caso você já não tenha visto também, é Efeito Borboleta, é uma ótima indicação. Pergunta número 3 de Reginaldo Ribeiro. É possível ambientar várias nações com diferentes avanços tecnológicos? Exemplo, o país A tem exércitos tipo hoplitas, padrão grego, o país B tem falange romana, o país C já está na Alta Idade Média, o país D tem samurais. Expliquei com exércitos, mas todo o resto também tem diferenças tecnológicas, como agricultura, engenharia, navegação. As relações diplomáticas deveriam se aproximar e padronizar essas tecnologias, ou tudo bem também ser diferentes? Penso que causaria uma certa estranheza. Cara, a sua pergunta ela é um tanto muito complexa, porque se você quer falar sobre ambientar culturas de diversos níveis tecnológicos, cara, fácil, tipo, tranquilo. Se for pegar, por exemplo, a colonização dos portugueses aqui no Brasil, a gente tinha uma tecnologia mais rústica com os índios, a gente tinha uma tecnologia um pouco mais avançada na questão das Europas, ou a colonização da parte da América do Norte, América Central, ou a invasão, por exemplo, dos portugueses no Japão, dos ingleses no Japão. Então você pode pegar diversos elementos históricos e ver, é possível? É. O que seria um tanto complicado, talvez, seria se o avanço tecnológico seja muito gigantesco. Tipo, arma laser em um outro país com zarabatana. É um tanto complicado, caso você queira fazer uma diferença tecnológica muito gigante. E, obviamente, a questão diplomática muda totalmente dependendo dos níveis tecnológicos. Vou citar aqui para você algumas coisas que fazem diferença a partir da tecnologia e também da parte diplomática, como, por exemplo, significado e significância tecnológica, aspectos sociais, morais e éticos, sistema mágico, tipo de governo, tipo de poder, diferença de sociedade, barreiras sociais. Tudo isso você encontra e facilmente pode ser
colocado isso em pauta, como por exemplo, significado e significância tecnológica. Se um país dá muita importância para uma tecnologia dele e ele se sente muito salvo por isso, ele vai se sentir soberbo, na hora das negociações ele vai querer ser menos diplomático e mais autoritário. Se por acaso você coloca aspectos sociais, morais e éticos relacionados a isso também, dependendo das barreiras que você for colocar a partir da sua tecnologia, se for um povo com uma moral e uma ética elevada, uma tecnologia muito elevada, ele pode se sentir tocado por uma cultura mais rústica, com baixa tecnologia, e querer fazer a ocupação disso aí, como por exemplo, os portugueses, eles queriam catequizar o índio, a tecnologia deles era menor, então eles eram mais rústicos, ou na África, para escravizar eles, a tecnologia deles era mais avançada, então escravizou eles. Então você pode ter diversas diferenças diplomáticas a partir da moral, da ética, dessas barreiras sociais que podem ser desenvolvidas entre um e outro. Sistema mágico, por exemplo, sistema mágico ele pode ser mais associado a runas antigas com baixa tecnologia, porém um avanço muito alto da magia, ou tecnomagia, que tem as máquinas associadas à magia, por exemplo, bastões que produzem efeitos de teletransporte, ou braceletes que abrem portais dimensionais, ou tanques que soltam bolas de fogo. Então você pode criar sistemas mágicos associados à tecnologia também, ou por exemplo, o tipo de governo, o tipo de poder. O governo é baseado na magia, é baseado na tecnologia. Nós temos o imperialismo tecnológico, nós temos uma ditadura rústica. Você pode ter diversos tipos de poder também. Então depende muito de vários fatores também, as diferenças sociais, de criaturas sociais, anões com elfos, com Dragonborns, com Halflings, caso você esteja falando isso dentro de um mundo de D&D, ou um Warforged, que são os robôzão também do sistema de Eberron. Então você pode criar diversos elementos, então não é apenas a questão tecnológica que muda, mas sim é a relação direta entre a premissa da cultura. A tecnologia sim é um ponto, porém aqui nessa questão da interação tecnológica, de culturas de evolução tecnológica, é mais importante você imaginar qual que é a premissa da sua cultura, a premissa da sua sociedade, qual que é o genius loci da sua cultura, o genius loci da sua sociedade, e a partir disso, a tecnologia vai estar só mais um ponto conectado. Se a cultura é mais bélica, a tecnologia vai ser voltada para a bélica. Se é uma cultura mais intelectual, pacifista, a tecnologia vai girar em torno do bem-estar social. Se a premissa ela é mais caridosa, talvez algo mais relacionado à medicina, a curas, à salvação. Se é mais maldosa, por exemplo, uma tortura, uns rituais satânicos, alguma outra coisa que traga ao negativo. Então você pode trabalhar de diversos pontos diferentes, mas na questão tecnológica, a premissa não está em tanto interação de níveis tecnológicos, mas sim a premissa da sua criação. E a partir da premissa da sua criação, aí você vai desenvolver o ponto da sociedade, da cultura, tecnologia, diplomacia, preconceitos, sistemas mágicos, sistemas tecnológicos, características, timbre de história, conflito e vários outros pontos que você pode trabalhar. Então, respondendo a sua pergunta, é possível? Sim, é possível. E como que eu faço? Caso você queira trabalhar esses conceitos de diferenças tecnológicas, eu sugiro você pesquisar alguns fatores históricos que mostrem essas diferenças culturais gigantescas. Europa chegando nas Américas, Europa chegando na Ásia, a Ásia chegando na África, a Europa chegando na África, esses choques culturais maiores, e com isso você consegue entender tanto a diferença diplomática, quanto a diferença social, cultural e tecnológica. Mas caso você queira focar que todo mundo faz parte, tem a mesma língua, a mesma cultura, a mesma premissa, o que muda é a tecnologia, aí depende muito da essência da sua cultura. Se a sua cultura for, por consequência, todo mundo bélica, a galera mais avançada vai chegar varrendo todo mundo e escravizando quem der. Se é alguma coisa mais caridosa, vai acabar com a fome no mundo, vai virar um mundo utópico. Então depende muito da premissa da sua criação e da sua sociedade. Pergunta número 4, de Gabriel Diferente. Como estipular preços de itens, serviços, alimentos e investimentos para o mundo criado? Como criar moeda, real, dólar, euro para o mundo criado?
Então, primeiramente, eu queria mostrar que eu juntei essas duas perguntas, porque as duas perguntas estão diretas e foi feita pela mesma pessoa, foi feita lá no story, no Instagram que ele fez aqui. Então, Gabriel, sua pergunta está respondida também. Primeiramente, eu tenho um vídeo, até vou deixar aqui o cardzinho na descrição e também aqui para vocês interagirem, que fala sobre essa questão de como construir a sociedade de forma mais econômica. Obviamente é um vídeo bem antigo, mas eu vou fazer uma recapitulação dele futuramente, trazendo alguns conhecimentos novos que eu tenho, porque já faz aí mais de um ano que esse vídeo saiu, mas trazendo aqui de uma forma rápida, um passo a passo direto, respondendo a sua pergunta de papum. Vamos lá, tópico na tela. Definição do sistema econômico, definição de material, definição da fragmentação monetária da moeda, definição do valor individual e definição do nome. Quando a gente fala sobre a definição do tipo de sistema, eu estou falando se você definisse no seu mundo, a economia, pelo menos daquela cidade, de troca, é de escampo, é papel moeda, é metal, é moeda mesmo, é cheque. Qual é o tipo econômico daquilo? Não estou falando de capitalismo, não estou falando de socialismo, não estou falando de sistemas econômicos aprofundados. O que eu estou falando é que tipo de economia básica que tem lá dentro. A galera vende por ouro, vende por prata, vende como que são, qual que é o material utilizado. Tanto que a gente já entra no nosso próximo ponto, que é o material. Então você define que, realmente, eu troco por peso. Então uma vaca por X galinhas, porque tem o mesmo peso. Eu vou trocar na minha conversão tantos quilos de vaca corresponde a tantas gramas de diamante. Então você entender como funciona essa troca monetária entre um ponto e outro e por isso entrar no material. Você vai trocar por pedras preciosas, vai trocar por outros materiais, vai trocar por ouro, prata, vai trocar por títulos de capitalização, que seria um papel com uma numeração carimbado pelo rei, e isso vale dinheiro porque o dinheiro é apenas uma circulação interna. Então você vai definir qual que é o material que você vai utilizar para isso saber qual que você vai fazer. Então primeiro você define qual é o tipo de transição econômica que funciona, e o segundo você vai dizer para mim qual que é o tipo de moeda que você gostaria de usar. Se é ouro, se é prata, se é bronze, se é papel moeda, se é título do rei, você vai definir para mim o material que você vai usar. No terceiro, você vai dizer para mim qual que é a fragmentação daquilo. Por acaso são cubículos de ouro que vão sendo pesados? Então tem o ouro que a pessoa extrai e coloca na fundição, aí forja a moeda. Mas se a moeda de ouro vale menos do que uma moeda de ouro com a cunha do rei, você vai dizer para mim qual é a estipulação de valor, o que vale mais, o que vale menos. Pega mais ou menos a ideia do RPG. Uma moeda de ouro vale 10 de prata, uma moeda de prata vale 10 de cobre, ou uma moeda de platina vale 10, 100 de ouro. Nesse ponto eu nunca lembro, porque eu nunca uso platina. Então você pode ir definindo essa questão da fragmentação e valorização. Você não precisa entrar no ponto agora, que até mesmo é uma das partes da sua pergunta. Uma vaca custa 3 de ouro, 2 de prata, 5 de bronze. Por enquanto, não vamos pensar nisso. Por enquanto, você vai dizer para mim o que vale mais, o que vale menos e a fragmentação disso. Se for titulado pelo rei, são papéis com numeração, então você coloca. Vai que nem a nossa moeda. Uma nota de 200, uma nota de 100, de 50, de 10, de 20, de 5, de 2, de 1. Moedinhas. Você vai dizer para mim qual é a fragmentação monetária que você vai fazer. A partir disso, você aí vai colocar para mim qual que é o valor individual das suas coisas que entra na pergunta que você fez. Como que eu vou definir o valor das coisas? O valor das coisas, se a gente for pegar de uma maneira econômica propriamente dita, a gente tem que ver, primeiro, nível de complexidade e nível de raridade. Se o negócio é muito raro, porém é fácil de fazer, talvez o preço esteja mais na raridade, não na confecção. Se o material é muito fácil de conseguir, porém quase ninguém consegue manipulá-lo pela dificuldade, talvez o preço aumente pela dificuldade. Se o negócio é fácil de achar e qualquer um faz, o negócio é barato pra caramba, às vezes não chega nem a ser vendível porque qualquer um poderia fazer. E se o negócio é muito raro, com pouquíssimas pessoas que podem fazer, a raridade já é muito maior.
Então, para você estipular o valor de alguma coisa, você vai estipular a partir da raridade e nível de complexidade. Pegando esses dois pontos. Se é fácil cultivar uma vaca, você pode colocar que vale, por exemplo, se só tem ouro na sua terra, você coloca uma vaca, uma moeda de ouro. Duas vacas, duas moedas de ouro. Mas o importante e o mais difícil nesse ponto é o seguinte: você vai precisar realmente fazer uma tabela e manipulando essa tabela. Por exemplo, eu defini que uma vaca vale uma peça de ouro. Show! Um dia de pernoite na taverna mais cara, duas moedas de ouro. Tá. Quer dizer que com duas moedas de ouro, ou seja, uma pernoite, eu pagaria duas vacas? Sim. Tá, mas se eu tivesse a minha casa, duas vacas seria o suficiente para me alimentar durante uma semana. Então vale a pena eu trocar duas vacas inteiras por uma noite na taverna? Aí você pode falar que sim, porque a taverna é chique, é cara e as vacas são premium. Ou você fala, não, vou aumentar o valor da vaca ou diminuir o valor da taverna. Então o importante é o seguinte, obviamente você não precisa fazer uma tabela com todos os preços inimagináveis das compras que podem ser achados na sua cidade. Mas você vai colocar todos os itens que são importantes, coloque os valores e com isso você vai calibrando um ou outro a partir da necessidade. Por isso é importante entender a fragmentação monetária. Porque se só existe ouro, então quer dizer que uma moeda de ouro, ou ela vale muito pouco, porque se eu quiser comprar alguma coisinha, teria que comprar uma moeda de ouro, ou caso você queira fragmentar, não, ouro é caro. Então, caso a pessoa queira comprar uma coisa muito baratinha, eu mude para prata, eu mude para cobre, eu mude para latão, eu mude para cascalho, eu mude por favor, não sei. Coloque primeiramente o valor individual de cada das coisas, para saber o que é, para depois você entender a fragmentação e colocando. Então, respondendo a sua pergunta de uma maneira mais rápida e direta, caso você já tenha um sistema monetário no seu mundo, e você só precisa estipular os valores das coisas, faça a tabela das coisas que você acha que é interessante, coloca os valores das coisas que você acha e vai equilibrando os valores. Depois que você equilibrando todos os valores, você vai dizendo assim, agora faz sentido. Mas você pode criar coisas que não façam sentido. Eu quero colocar que realmente uma vaca custa uma peça de ouro, porém um dia numa taverna custa 5 peças de ouro. Por quê? Não interessa, a taverna é minha e eu faço o que eu quiser. Se você não quiser, você não venha. Pode fazer isso também. Você está criando um conflito, está criando uma barreira social, você está criando consequências, você está criando complicações. E isso é maravilhoso para uma história, para uma plot, para um mundo de RPG. Então, caso você queira chutar valores aleatórios, porque quero ver o caos que vai acontecer, show de bola, pode ser feito também. Mas, se você quiser fazer uma tabelinha aí, constituindo os valores e se adequando a um ponto a outro, também é algo interessante que você pode fazer. Pergunta número 5 de Gustavo Benevides. Quero escrever uma história que se passa fora da Terra. Nelas as naves são rápidas, mas não conseguem ultrapassar a velocidade da luz. Planetas com vida estão a uma média de 100 mil anos-luz de distância, enquanto as com vida inteligente, mais de 1000 anos-luz de distância. Graças à dilatação temporal, o tempo na nave é 10 vezes mais lento do que na Terra. Ainda assim, as viagens levam uma vida inteira. Já pensei em aumentar a expectativa de vida dos viajantes. Poderia me dar algumas dicas? Aceito muitos números, menos uns que se limitam à velocidade da luz. Isso tiraria a essência da minha história. Opa, Gustavo, bora lá! Então vou trazer aqui umas dicas para você, não necessariamente umas dicas só físicas, mas também algumas dicas biológicas. Porque como se nós já falamos que a luz não é o seu limite é menos do que a velocidade da luz, podendo quebrar talvez a barreira do som, ou um pouco mais do que isso, então talvez a gente tenha que colocar alguns outros fatores, talvez até mesmo biológicos, bioquímicos, físicos e algumas coisas assim. Então bora lá, vou trazer algumas dicas interessantes que eu acho que vão ajudar você a trazer algumas, talvez, inspirações para a resolução dos seus problemas. Carona na gravidade. Então seria uma carona na gravidade. Acontece isso hoje em dia
na questão dos satélites e alguns foguetes, que o que acontece? O planeta tem gravidade, correto? Então, algo que se aproxima de um planeta vai ser puxado para dentro. Só que acontece, dependendo da angulação que você pega na entrada de um planeta, você pode, e ele está indo, Val, aí você passou perto de um planeta, aí ele vai puxar, mas como o lançamento ele tem duas forças, a força do lançamento mais a força da gravidade, você cria uma diferença perpendicular. Então, quando você estiver passando por um planeta, você vai catapultar você para frente. Então, você pode colocar que no seu mundo existem máquinas com uma inteligência computacional num tal nível que elas conseguem utilizar dessa velocidade acentuada e aumentada da sua projeção a partir da carona na gravidade. Ela passa perto de uma estrela e é catapultada, ela passa perto de um planeta catapultado, ela passa perto de um buraco negro e catapultado, ela tá perdendo velocidade, outra velocidade mais constante, ela é pega na rabiola da gravidade e arremessada para longe. Apesar do movimento ser feito mais assim, porque vai pegar a rabiola de uma órbita, mas você pode ajudar a ser catapultado. Você pode pegar, por exemplo, a rabiola de um planeta, de um cometa, de um planeta que tem uma órbita um pouco mais ovoide ou elíptica, fazendo com que você consiga pegar numa rabiola e ser jogado lá para frente. Então, a primeira dica que eu trago para você é: pegue carona com a gravidade. Isso já acontece. Não, obviamente, com esse nome, esse é um título que eu achei interessante de colocar nessa descrição, porém, tem uma pesquisada de como acontece essa propulsão por auxílio da gravidade a partir das órbitas. Eu acho interessante que você pode ser aprofundado na sua história, talvez por ser um sci-fi, você pode criar umas regrinhas um pouco que foge um pouco da realidade, porém, usando isso um pouco como base. Avós saudáveis. A outra dica é aquela que você está usando, você prolonga a vida das suas criaturas. Então, antes uma média tinha de 100 anos, agora a média seja de 200, 300, 400, 1000 anos. Por quê? Porque você está melhorando o quê? A biologia interna. Existe uma coisa dentro do nosso corpo chamado relógio cronológico, onde nossa idade cronológica não necessariamente é nossa mesma idade biológica. Eu tenho 32 anos, mas eu posso ter uma idade biológica de 25, de 60. Basicamente, o relógio biológico fala de qual que é a idade das células, que elas podem estar mais avançadas ou menos avançadas de acordo com essa idade. Então você pode colocar que dentro da tecnologia do seu mundo possua medicamentos ou drogas ou máquinas que façam o retardamento dessa idade biológica ou diminua a idade biológica da sua criatura, fazendo com que ela continue morrendo com 100 anos, porém ela morre com 100 anos biológicos, não com 100 anos cronológicos, fazendo com que a criatura possa viver 300 anos. Por quê? Porque a tecnologia consegue desacelerar esse relógio biológico, fazendo ter um vovozão aí de 215 anos, porém tendo o vigor de alguém de 40. Por quê? Porque o relógio cronológico dele é bem diferente do relógio biológico, fazendo com que ele seja um vozinho bem saudável de 40 anos. Boa noite, Cinderela! Uma outra coisa que a gente pode fazer, que também aparece em vários filmes de sci-fi e várias histórias também, seria algumas cápsulas de criogenagem, por exemplo. Seria uma forma de diminuir o relógio biológico, porém de uma forma mais basal. No nosso primeiro caso dos vovôs saudáveis, nós estamos falando o quê? De medicamentos, de compostos que mudam a biologia interna do nosso corpo, fazendo com que a gente consiga viver mais. No caso dessas máquinas da Boa Noite Cinderela que eu estou dizendo aqui para vocês, seria mais ou menos o que aconteceu em Futurama. O Fry, ele foi congelado e foi acordado depois. Acontece também isso no Avatar, no filme do Avatar, né? Dos Homenzão Azul. Que existe cápsulas que mantêm as pessoas com o seu corpo, a sua fisiologia basal tão baixa que, por exemplo, o seu coração bate muito, criando antioxidantes, criando estresse muscular, apoptose, oxidação do oxigênio em relação ao corpo. Porém, se você baixa o seu efeito basal lá embaixo, como se estivesse num pseudocoma, diminuindo o máximo que pode num conceito pré-morte, você consegue esticar a vida de uma pessoa. Por quê? Porque é como se pegasse aquele relógio biológico lá e desse uma congelada.
ou fizesse andar bem mais devagar. Então seria do tipo, eu vou dormir durante 500 anos criogenicamente e depois eu serei descongelado, fazendo com que a viagem continue demorando 1000 anos, porque a velocidade continua meio que constante. Mas o que aconteceu foi que você conseguiu viver nessa viagem toda pelo fato de que existiam máquinas naquela nave que manteve o meu relógio biológico meio congelado, fazendo com que eu aguentasse todo esse tempo. Vivendo como uma minhoca espacial. Bem, você disse que o salto temporal meio que existe, então por que não colocar buracos de minhoca? Se você conhece a teoria dos buracos de minhoca, são algumas dobras espaço-tempo que você consegue atravessar grandes espaços a partir simplesmente desse espaço temporal. Seria mais ou menos como se o universo, ao invés de ser um universo reto, ele é um universo meio côncavo. Então, se você pode dar toda essa volta na mão, porém você pode atravessar. Seria basicamente o seguinte, que ao invés do universo ser assim, o universo é assim, então se você atravessa daqui para o outro lado, é como se você tivesse atravessado daqui até aqui, que eu fiz todo esse trajeto, porém, por ser dobrado, eu só atravessei um pequeno pedaço que o buraco de minhoca fez. Então eu não sei se você aceita buracos de minhoca no seu universo, porém se você achar interessante, dá uma googada sobre os buracos de minhoca e ver se seria interessante colocar no seu universo. Revirando os túmulos dos físicos. Uma coisa que você pode fazer também é pegar diversas teorias de espaço e tempo, diversas teorias física quânticas e dar uma leve esticada. Seria mais ou menos. A gente considera que a velocidade da luz seja a velocidade mais rápida que o ser humano pode chegar. Show de bola. Por quê? Porque de acordo com a teoria da relatividade, E igual a mc ao quadrado, que quando você pega a velocidade da luz e eleva ao quadrado, você chega ao estado de matéria transformando em estado de energia. Show de bola. Porém, se no seu universo vocês descobriram que Einstein estava errado e na verdade a velocidade da luz é um primeiro passo para outras velocidades maiores, você pode associar isso. Não queria que tivesse velocidade da luz. Mas se a velocidade da luz não seja a velocidade mais rápida possível, uma outra velocidade foi descoberta a partir da evolução da tecnologia do ser humano. Então você pode usar a velocidade da luz sem problema, porque existe algo maior. Mas você está ferindo as leis da física. Sim, só que se for pegar para ver, as leis da física lá no século III era bem diferente da física do século XVII, que é diferentemente do século XVIII, XIX, XX, XXI, XXII. A física em si, ela é a mesma, as leis continuam, porém a mensuração, o valor e até mesmo as relações mudam no decorrer do tempo porque você percebe que alguém estava errado antes e agora está certo. Então você pode descobrir outros cientistas futuramente que descubram que talvez a velocidade da luz não seja a velocidade mais rápida do universo, mas sim a velocidade do gama F8. Então por isso chegar na velocidade da luz é só mais um ponto. Da mesma forma que as pessoas quebraram a barreira do som com jatos ultrassônicos, como agora existe uma velocidade acima da luz, a luz virou só apenas mais uma velocidade a ser quebrada. Então, fica a dica aí, para caso você queira pensar nessa forma, pega alguns conceitos físicos quânticos, quebra eles, e mesmo que os cientistas se revirem nos túmulos falando, não era isso, meu Deus do céu, não tem problema, porque é apenas um sci-fi, e você apenas está ressignificando esses conceitos. Pergunta número 6 de KNKJSS. Tenho muitas dificuldades na hora de criar deuses no meu mundo. Você tem algum macete? Cara, eu tenho, vou deixar aqui no card, aqui na descrição, o meu passo a passo para criar as minhas divindades. Próxima pergunta. Então, brincando, mas sim, já deixei aqui para você certinho, mas de uma maneira rápida e direta eu vou usar vou passar o passo a passo, tipo, batidão aqui para você, explicando rapidinho como funciona cada um deles, mas vá ver com calma, porque eu explico cada um com mais calma, dou alguns pontos, algumas justificativas, algumas coisas que eu acho interessante você dar essa olhada, beleza? Então, bora lá para o nosso passo a passo. Passo número 1, alinhamento, que você vai definir qual é o tipo de padrão comportamental do seu personagem de Deus, se ele vai ser bom, se ele vai ser mau, se ele vai ser caótico, se ele vai ser neutro, qual vai ser o tipo de alinhamento que ele vai ter. Passo número 2, identificadores. Você vai dar um nome, um título, uma padronagem, que ele é um deus do quê? É o deus submundo? Deus do céu? Deus da guerra? Deus dos raios? Deus do casamento?
Simbolismos e cores, onde você vai definir as cores, os símbolos relacionados. Ele vai ser vermelho, vai ser preto, vai ser um tridente, vai ter um cachorro. A aparência, descrição física. Comportamento. Aí você vai dizer se ele é mais vingativo, se ele é mais generoso, se ele é mais bondoso, se ele é reclamão, se ele é envergonhado, se ele é estressadinho. Reputação. Nisso agora você vai dizer para mim qual é o tipo de histórias que falam sobre ele. Ah, ele tem o costume de conversar com tal pessoa. Ah, ele tem o costume de conversar com a tal outra pessoa. Ah, você pode encontrar ele fazendo tal coisa. Então, qual é a reputação que ele tem? Que ele é um deus vingativo? Ou se ele é um deus traidor? Então, quais seriam as histórias que contam sobre ele? Interações. Como podemos interagir com esses deuses? Sacrifícios. Seres humanos? De animais? De plantas? Rituais? Olhar para o céu? Olhar para a terra? Ver na água? Falar com os mortos? Se matar? Como a gente pode interagir com os deuses? Criações. Esse deus criou o quê? Beleza, ele é o deus da guerra, mas ele criou as armas? Ele forjou uma floresta? Ele fez uma montanha? Quais são as criações que ele tem? E locais que seriam onde podemos encontrá-los em templos, templos interiores, fundo do mar, em cavernas, florestas, dentro de bichos, no submundo ou em qualquer outro ponto. Então, KNKKJSS._. Tem um passo a passo um pouco mais rápido e direto como eu trouxe para você. Então, depois, caso você não tenha pego, quando tiver todos os tópicos na tela, você dá um pause e copia tudo certinho, porque respondendo todos os tópicos, acredito que você vai criar de uma maneira mais rápida. Mas caso você queira uma explicação um pouco mais detalhada, vá lá ver o meu episódio de passo a passo para a construção de panteão, porque eu explico com mais calma cada um dos pontos, com justificativas e outras coisas interessantes que eu acho que você vai gostar. Pergunta número 7, de ciência fantástica. Se acertar mais uma da mesma pessoa, então vou jogar aqui. Tem dicas para nomear ligas metálicas? Tipo, alguns têm nomes mais muito intuitivos como latão, ouro da joalheria, nicromo, duralamínio, mas alguns surgem nomes como aço, bronze, electro, peltre. Tem várias ideias de materiais desse tipo para o meu worldbuilding, só que eu não sei como nomear de uma forma que fica interessante. Poderia me ajudar? Com certeza, meu querido. Eu vou trazer algumas coisas que eu acho que talvez eu ache interessante. Uma coisa que você perguntou seria como a galera nomeava o ouro, nomeava a prata, nomeava outros tipos. Vou trazer algumas curiosidades aqui para você. Ouro vem do latim aurum, derivado da palavra raiz de indo-europeia, que significa aquele que brilha como o sol. A origem da palavra prata, também de indo-europeia, vem da palavra argir, que significa brilhante e seria equivalente ao sânscrito arjun, que também significa brilhante. A palavra cobre tem origem da palavra latina cupro, que significa a ilha de chifre, que foi onde era muito encontrado naquela época de grande extração. Já o electro tem uma cor também meio amarelada, pálido, ou um branco amarelado, que ele vem da latinização da palavra grega electrum, que também é mencionada na Odisseia, e também tem uma conexão direta com o ouro misturado com a prata, tanto que depois, posteriormente, associada a palavra também utilizada como para o âmbar, aproveitada da cor amarela pálida, e também associada à palavra eletrostática do âmbar e de elétrons, eletricidade e assim por diante. Então, uma coisa interessante é que os nomes de origem dos metais que a gente conhece estão a partir das suas características organoléticas, ou características que a gente pode perceber com os nossos sentidos. Então, se o seu metal ele brilha como o sol, então você pode jogar para um latim, para um grego, para uma outra língua, coloca lá, brilha como o sol. Aí você vê qual que é a palavra, faz uma simplificação e com isso você faz. Ou outra palavra, por exemplo, metálico ou líquido prateado, eu tenho aqui a prata, eu tenho aqui o mercúrio. O mercúrio parece uma prata derretida. Então você pode colocar como prata derretida. Aí você coloca nessa mesma língua e faz a aproximação, faz a junção sonora. Então a dica que eu trago mais, apesar de uma resposta muito rápida e direta, é uma coisa rápida mesmo. O que é interessante? Pegue o seu metal, faça a descrição dele, o título dele, brilha como ouro, reluzeia como a nuvem,
estático como a pedra, elétrico como o choque, rígido como o diamante. Então, coloque títulos, pegue descrições e com isso jogue em algumas línguas que você acha interessante, que tem uma sonoridade interessante, e junte. E com isso você vai aportuguesando caso seja interessante. Que nem, por exemplo, o ouro. Ouro, áureo, áureo, ouro. Prata. O prata veio primeiro de arg, que mudou para argent, que mudou para prata. O elétron, mesma coisa. O cobre era cuprum, que veio de chifre. Então você pode depois ir latinizando as palavras dependendo do que se for. Mas a dica máxima para o que eu acho mais interessante ainda, utiliza como base a nomenclatura química normal que acontece hoje em dia, ou durante toda a história. Você pega uma língua, que no caso era o latim ou o grego, que eram mais comuns, ou alguma outra língua indo-europeia, ou alguma língua fantástica que você acha interessante colocar. Pegue a palavra que você quer, que seja característica do seu metal, daquele seu elemento, joga naquela língua e vê o que sai. Saiu um nome interessante, achei legal, beleza, pegue ele. Achei um tão complicado, porque eu peguei brilha como o sol, são 4 palavras. Então eu vou tirar só fica só o brilha sol. Aí você pega junto os dois, ou até mesmo você pode fazer em português, cara, tipo, a brilha sol, o nome do meu metal vira Brawl. Me vê um pouco de Brawl pra... Beleza. Então, você pode também utilizar de termos químicos, os sufixos, os prefixos, prop, but, met, et, ol, al, ido, ico. Você pode pegar esses prefixos químicos também e colocar. Eu quero que o meu metal seja o isonoico. Então nós temos aqui uma espada de isonoico. Beleza. Então você pode fazer de diversas formas. A dica que eu dou para você seria mais ou menos essa. Pega um latim ou alguma outra linguagem interessante, joga no Google Tradutor e vê se a sonoridade é interessante, ou utilize de termos químicos, prefixos químicos, al, ol, et, met, prop, but, iânico, o, e vai pegando essas coisas e vai juntando, e com isso você pode criar diversos pontos. É uma resposta um pouco rápida, um pouco não talvez interessante para o que você acha, porém eu acho bem legal porque eu já usei bastante dessa forma de pegar a premissa, jogar e dar uma leve mudada. Tenho vários personagens meus em algumas histórias, em alguns contos, que eu utilizei do significado do nome, do título que eu queria, para o nome da pessoa. Eu estava escrevendo uma história onde se passava dentro de um local que se assemelhava bastante ao Oriente Médio, e eu peguei um dicionário de palavras árabes e juntei algumas que eu achava interessante. Eu queria que fosse a menina de ouro. Eu joguei a palavra menina, joguei a palavra ouro, vi as duas palavras, peguei o começo de uma, o começo da outra, juntei, ficou sonoro, gostei, virou um nome. Então, caso, ninguém vai saber, agora que eu tô contando pra vocês vão saber que eu tenho uma personagem que tem um nome dessa forma. Porém, caso eu queira fazer, depois no futuro, até mesmo colocar dentro da história aqui, o nome vem disso e disso, pode ser também, eu acho isso bem interessante. Mas fica essa dica aí pra vocês. Então, pessoal, queria agradecer a todos que fizeram as suas perguntas. Já estou falando aqui que quando o vídeo está saindo aqui, já está saindo tanto o meu story lá para vocês colocarem suas perguntas lá no Instagram, também na aba comunidade para vocês responderem aqui no YouTube e também deixando uma aba lá para vocês fazerem as perguntas no meu Discord para que eu consiga responder sempre no primeiro vídeo do mês e agora, no caso, no vídeo do ano que vem, lá próximo do dia 1, dia 2, dia 3, que forem sair os episódios, beleza? Use a bolsa das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!